Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E aí, Thaisa, tudo bem com você, belezinha? Que bom que você está aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre as dificuldades que os empreendedores encontram no dia a dia, né? Contas a pagar. É uma dificuldade, ainda mais nessa época agora, né? Mas será que dá para diminuir essas contas? Será? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque o empreendedor tá lá no dia a dia, correria. Vamos supor que tivesse o comércio todo aberto. Porque tem cidade que tá aberto, tem cidade que tá fechada. Vamos falar das cidades que estão abertas, tá? Porque as cidades que estão fechadas não tem, né? O empreendedor não tem que se virar aí online e tudo. Mas as contas, elas acabam vindo de qualquer forma, né? E aí tem as dificuldades do empreendedor para pagar essas contas. Mas a boa notícia é que tem algumas contas que dá para reduzir. Estou falando de imposto de renda, essas coisas. E às vezes tem conta que, dependendo da situação, é até melhor você ter essa conta do que não ter essa conta. Então eu vou falar hoje sobre isso aqui, tá bom? E aí, se tiverem alguma dúvida, uma das dificuldades que eu tava vendo aqui é a falta de tempo. Que o empreendedor, ele sempre tá correndo para lá e para cá, né? Difícil, hoje em dia não tá fácil ser empreendedor. E aí são os trabalhos a serem feitos na empresa, atender um, atender outro. E as contas a pagar, atender os fornecedores, é muita coisa para fazer, né? Outro problema que tem são os problemas com funcionários, que também oneram, né? Acabam onerando a conta do empreendedor. Tem também a sazonalidade do negócio. Tem a sazonalidade do negócio. Olá, tudo bem, Vinícius? A sazonalidade do negócio, o que que é? Por exemplo, quem trabalha numa cidade que é de praia, época de verão, teoricamente, lota. Passa o verão, cai bastante o negócio, né? E aí o empreendedor precisa saber como que ele vai organizar essas contas, né? Tem que ter estoque para atender lá na época do calor, feriado. E aí tem as contas para pagar no inverno. Pois é, pois é. Nós vamos falar sobre tudo isso. Relações com o banco, gente. Pensa numa coisa boa, que é ter uma conta sem tarifa. Um gerente só seu. Isso existe? Será que existe? Pois é. Vamos ver. Taxas. Taxa de prefeitura, taxa do estado, taxa do governo federal e taxa, impostos e etc. E contabilidade. Na verdade, os impostos estão junto com a contabilidade aqui no meu arquivo. Tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje, então. Tá certo? Então, e o que é que o empreendedor costuma fazer no dia a dia? Tem muito empreendedor, eu já falei aqui nas minhas lives, né? Que ele tem aquela ideia que montou uma empresa. Pronto, agora tô com o burro na sombra, como falo. Tô com o burro na sombra, nossa. Não preciso mais fazer nada, contratei funcionário, eles fazem tudo, tenho gerente, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com nada. Nada, nada, nada. E aí, vai passando o tempo, eu já falei pra vocês, eu sempre falo da história do meu tio aqui.
E eu gosto de frisar bem porque ele é um tipo, ele era, né? Agora eu não tenho conversado mais com ele, eu trabalhava com ele na época. Eu tinha 15 anos, isso já faz quase 40 anos. E eu trabalhava com ele na época e as funcionárias vieram conversar comigo. Ai, Regina, seu tio não tem condição. A gente fala pra ele que o funcionário lá tá levando caixas e caixas de medicamento embora, que a gente trabalhava em farmácia. Meu tio tinha uma farmácia. E ele confiava muito numa pessoa que não era gerente, mas era como se fosse. E esse cara tava levando as caixas de medicamento embora e o pessoal avisava o meu tio e não adiantava. Imagine, ele não tá fazendo nada disso comigo. E no fim das contas, quando ele foi se aperceber das coisas, o cara ele teve que mandar embora, né? E aí ele promoveu uma das atendentes a gerente. Ela estava fazendo faculdade de contabilidade, se eu não me engano. É que também, gente, 40 anos quase, né? Tem gente aqui na minha live que não tem nem essa idade. Eu já estava trabalhando. Mas assim, ela era formada, Rosana, ela era formada em contabilidade. E aí ele colocou ela para ser a gerente, ela cuidava das contas, ela cuidava de tudo, uma belezinha ela. Fazia de tudo para a farmácia ir para frente. Mas assim, o meu tio mesmo, a gente quase não via ele na farmácia. Ele não ficava lá, não via, confiava. Punha na mão de um e a pessoa que se vire. Ainda bem que a Rosana é uma pessoa honesta, né? Eu acho que ela é viva ainda. Ela não é muito mais velha que eu. Uma belezinha ela. E a gente trabalhava bastante tudo, né? Cuidava bem das coisas. Então, é assim. O empreendedor, quando ele escolhe bem a pessoa que vai trabalhar com ele, ele pode até deixar. Só que mesmo assim, eu sempre lembro da empresa onde eu trabalhei, onde eu aprendi isso. E eu já falei aqui nas lives, mas eu acho que eu não tenho mais aqui perto, pronto para mostrar para vocês. Que é o chamado PDCA. O que é o PDCA? Para quem não sabe, é uma ferramenta de trabalho que ajuda muito o empreendedor. Porque o empreendedor, muitas vezes ele faz planeja. E às vezes ele não planeja nada, vai só executa. Isso é assim. O P é planejar. O D, PDCA. O P é planejar. O D vem do inglês, tá? Deixa eu ir complementando aqui. O D é do, que é fazer. Em inglês, né? Em inglês é do, em português é fazer. Fazer ou executar. Depois tem o C, que é check, que é controlar. E o A, PDCA. O A é act, agir. Então, vamos fazer aqui uma explicaçãozinha básica. Tem empreendedor que planeja demais, tem empreendedor que não planeja nada, vai só executa. Tem empreendedor que é muito controlador, controla aqui, controla ali, controla aqui, controla ali. Às vezes ele acaba de tanto controlar, ele acaba fazendo as coisas, porque ele tá vendo que o negócio não anda. E às vezes não anda justamente de tanto controle que tem. Tudo tem que ter uma ponderação, não pode ser nem 8 nem 80, né? Então, o C é o controlar. E o act é agir, tá? Então, agir, se você colocar, fazendo esse PDCA, então você vai planejar uma atividade. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa, uma senhora, uma mulher que quer ir na feira. Primeiro ela tem que planejar. Pode ser no supermercado, né? Eu não vou quase na feira, eu vou falar de supermercado. Quando eu vou no supermercado, eu tenho que fazer uma lista, né? Do que eu preciso comprar. Eu preciso ver se eu tô com dinheiro, se eu não tô com dinheiro, se eu tô com cartão. Tudo isso é planejamento, tá? Então eu vou na feira, ou vou no supermercado
Eu tenho que ter a minha lista de compras. Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro. Eu preciso ver se eu vou de carro, se é aqui do lado, se eu posso ir a pé, se eu tenho combustível no carro, onde eu vou estacionar o carro. Eu tenho que pensar em tudo isso. Isso é tudo planejamento, tá? Planejar. Aí, fazer. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho dinheiro? Não. Tem que passar no banco? Sim. Então, vou lá no banco, pego o dinheiro, vou para ir no supermercado. Ou não, eu falo assim, eu não quero, eu quero pagar no cartão, o cartão dá desconto no supermercado. Eu tenho um cartão que dá desconto no supermercado, gente, uma benção. Olha aí, uma conta a menos, né? 2% no supermercado tem de desconto. Então é bom fazer as contas. Já procura um preço melhor, tudo pela internet para não gastar gasolina, né? E aí eu vou no supermercado, compro e ainda tenho mais 2% de desconto na minha fatura do cartão de crédito. É uma beleza. E aí você executa. Daí você vai controlar. Será que a minha lista tá completa? E tudo que eu completa quer dizer o quê? Eu fiz a lista de tudo que eu preciso no supermercado. Aí eu peguei o cartão de crédito, fui lá no supermercado, olhei, tem que checar, né? Tudo que eu planejei que eu ia comprar, eu comprei? Sim ou não? Tá faltando tal coisa, mas não tem aqui nesse supermercado? Não. Então, eu vou comprar em outro lugar. Se não preciso ser urgente, eu vou outra hora. Tudo isso é planejamento, né? E aí, depois, eu vou agir. Voltar lá, tudo, comprei. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma avaliação de se tudo que eu planejei, eu executei, o que eu posso melhorar. Eu pesquiso em outros lugares para ver o preço antes, né? Porque hoje em dia pela internet você pesquisa tudo. A mulherada na internet tem lá, vai, supermercado tal com oferta e não sei o quê. Então, eu até tenho uma irmã minha que ela deve ter isso aí, porque eu não pesquiso mais. Eu vou só direto comprar. Mas é bom pesquisar, né? É uma coisa que eu preciso fazer para reduzir mais a minha continha ainda. Então, agir, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso reduzir o valor da minha compra no supermercado? Será que eu preciso comprar esse mundaréu de fruta um pouco menos da próxima vez? Como que eu faço para reduzir? Então, tudo isso é uma organização. E assim como acontece quando eu vou no supermercado, tem que acontecer na minha empresa. Eu tenho que fazer um planejamento, faço planejamento com o pessoal e tal. Aí depois eu vou executar o que eu planejei. Então eu executo. Então, por exemplo, agora eu estou passando na minha empresa uma fase de lançamento do curso da médica que eu atendo. Então, tem todo um trabalho a ser feito. Então, a gente fez o planejamento. Nós estamos na fase de execução agora. Mas a execução, eu já posso ir fazendo a execução e já ir controlando para ver se está faltando alguma coisa. Porque senão eu vou fazendo. É tanta coisa para fazer que às vezes acaba passando batido alguma coisinha. Às vezes, por exemplo, a gente fez um planejamento de valores e aí esses valores eu não estou acompanhando. Será que eu preciso gastar mais? Se eu preciso gastar menos? Se eu posso gastar menos? Então, tudo isso é questão de controle. E depois que terminar toda essa fase, a gente fizer todo o controle, o planejamento, vamos vender o curso, não vamos vender o curso, depois de tudo isso, a gente faz uma reunião de análise para ver como foi que a gente planejou, o que deu certo, o que não deu certo, como que a gente pode melhorar para o próximo lançamento do curso dela. Lançamento, o que é? Eu vou explicar porque nem todo mundo sabe o que é um lançamento. Ela vai abrir vagas para o curso que ela tem. Então, as vagas estão abertas aí, ela vai abrir a vaga, não está aberta ainda, vai abrir ainda. Vai abrir as vagas e aí o pessoal, as pessoas interessadas compram o curso dela e depois ela entrega. E tudo isso é feito com base em muitas atividades. Eu não imaginava que era tanta coisa assim por fazer. E aí nós vamos fazer uma reunião depois pra gente fazer toda a análise, se tudo que a gente planejou, a gente executou,
se tudo que a gente executou, a gente fez realmente, como que a gente pode melhorar. Isso é o PDCA, tá? Então agora eu já falei do PDCA para você ter uma ideia de como você pode implantar na sua empresa. Fiz a analogia de uma compra no supermercado, que todo mundo deve saber como que faz, né? Aliás, vou falar para você a verdade. Quando eu mudei para apartamento, na época eu morava com a minha mãe, mudei para apartamento, vim morar sozinha. O que eu perdi de comida neste lugar, vocês não têm noção. Eu fazia um planejamento tudo errado. Faz 20 anos isso, tá? Faz 20 anos que eu moro no apartamento. Agora não, agora eu já sei, né? Que eu tenho que comprar pouco, se eu vou cozinhar ou não, quem vai cozinhar pra mim, vou pagar ou não vou pagar, o que é. Tudo a gente tem que fazer o planejamento. Enfim, vamos lá. Então, falta de tempo. Por que é que o empreendedor tem falta de tempo? Muitas vezes porque ele, ao invés de cuidar da gestão da empresa, ele resolve cuidar da operação. É aquele piloto do avião que vai servir cafezinho ao invés de pilotar o avião, que eu já falei para vocês nas minhas lives. Então, tudo é necessário, é preciso fazer todo esse processo do PDCA que eu expliquei para vocês, tá bom? Fazendo o PDCA, ele vai ver quais as atividades que ele pode delegar, quais atividades que ele pode delargar, porque tem atividades que ele vai só controlar, né? E aí ele não precisa estar ali junto fazendo, né? Ele delega para alguém e aí é feito o controle, tá? Enfim, então a falta de tempo, eu fiz live já falando de falta de tempo, que é um dos problemas. E o que isso interfere nas contas? Porque eu falei de contas, né? As contas, não aguento mais pagar conta. Interfere porque se o empreendedor está usando a cabeça dele, a mente dele, para cuidar da gestão da empresa, ele consegue ver onde é que a empresa pode melhorar. Se ele está lá no dia a dia, atendendo um, atendendo o outro, apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, servindo cafezinho, ele não consegue parar para pensar onde é que está o problema. Ele tem que olhar o problema de fora, tá? Você que é empreendedor, olhar de fora o problema. O que é que tem ali que pode melhorar, tá certo? Então, se você fizer isso, você vai ganhar tempo. E com o tempo, você vai aumentar seus lucros. Porque mente vazia de trabalho operacional, sobra espaço para mente cheia de trabalho de gestão. É importantíssimo isso. Problemas com funcionários. Por que problemas com funcionários interferem nas contas? Primeiro, eu já falei, já fiz live aqui falando de como contratar uma pessoa. Então, para você contratar, você tem que ter o processo de contratação. Tem que ver se os valores dessa pessoa são iguais aos seus ou parecidos. Obviamente que idênticos, né? Às vezes uma coisinha ou outra, um ou outro pode melhorar, porque não é porque o empreendedor que ele 100% da razão é dele, né? Não. O funcionário às vezes também tem razão, o cliente também tem razão. Tem que ouvir as pessoas, né? Então, os problemas com os funcionários começam acontecendo a partir do momento que foi contratada a pessoa errada. Contratou a pessoa errada, olha lá, você vai pagar o salário daquela pessoa, né? E a pessoa não é a pessoa adequada. Às vezes você contrata uma pessoa que é sua amiga, mas ela não atende o perfil daquela atividade que você precisa que ela execute. Às vezes ela é especialista em Excel, mas você precisa de alguém para atender o balcão lá e atender o cliente. Essa pessoa, às vezes, ela não é a melhor pessoa para atender cliente. Às vezes é uma pessoa muito centrada, muito focada, que não é muito comunicativa. Você não vai colocar essa pessoa que não é comunicativa para atender cliente, não é verdade? Pessoa para atender cliente, ela tem que ser faladeira, mas sem exageros. Que nem eu assim, por exemplo, não. Tem que ter tudo isso. Aí vamos supor, problemas com funcionários, falta treinamento. Quem vai dar o treinamento? É você?
Tá, vai tomar seu tempo. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? E por que que eu tô frisando nos problemas com funcionários? Porque se você contratar errado, depois para você demitir, é muito caro. Então, tem que contratar certo já de uma vez, tá certo? Sazonalidade do negócio. Tem pessoas que não têm o costume de fazer planejamento a longo prazo. Para uma empresa, tem que ter planejamento a longo prazo. Não adianta fazer um planejamento para a semana que vem. E aí, daqui 5 anos? Eu já fiz live aqui faz um tempo já. Antes de eu parar de fazer live, antes de eu voltar, né? Eu fiz uma live falando, faça de conta que como que vai estar a sua empresa. Ponha os problemas todos em cima da sua mão aí e fique analisando de fora como é que vai estar a sua empresa daqui a 5 anos. Já falei e não foi uma vez só. Eu gosto de falar sobre isso porque um empreendedor precisa fazer o planejamento da empresa dele no mínimo de 5 anos. Não adianta, eu não gosto de ficar pensando no futuro porque eu fico ansioso. Não é nada disso, tá? O empreendedor precisa fazer isso. Por quê? Se ele não faz um planejamento de 5 anos, ele vai caminhando no dia a dia, na faseção de coisas, que ele não sabe se ele está indo para o caminho certo, se ele está atingindo o objetivo dele, né? Se é isso que ele quer para a empresa dele. Ele tem que avaliar. Tal atividade, tal pessoa vai me ajudar a chegar na empresa que eu quero daqui a 5 anos? Vai? Então, se vai, tudo bem. Eu posso contratar, né? Lógico, verificando tudo aquilo. Eu já fiz uma live sobre contratação, tá lá no YouTube. Fica à vontade, pode ir lá olhar. Não tem problema nenhum, tá bom? Meu canal é aberto. Então, a sazonalidade do negócio tem que fazer a previsão, né? Então, eu sei que o meu negócio, ele tem o pico dele, por exemplo, empresas que vendem produtos natalícios. Como que trabalha o resto do ano, né? Só Natal, Natal, Natal? Gente, o Natal é um mês, né? Que a gente faz, tem coisa de Natal durante um mês. Imagina, nós temos 12 meses. E o que você faz? Você fecha a empresa e abre só no mês de dezembro? Novembro, dezembro? Como é que você trabalha? Então, tudo isso faz parte do planejamento, tá? Previsão, como que vai ser? Eu preciso ganhar bastante no Natal, porque eu tenho que sobreviver o resto do ano com o dinheiro que eu ganhei no Natal. É assim a sua empresa? Então, tem que trabalhar bastante no Natal, tá certo? Bom, agora eu vou falar das relações com o banco. Por que que eu vou falar das relações com os bancos? Porque tem banco que não cobra tarifa, tem banco que cobra tarifa, tem banco que cobra tarifa X, tem banco que cobra tarifa Y. E tá tudo bem, eles podem cobrar tarifa. É permitido. Mas, o que acontece? Tem banco que não tem tarifa. É banco online, não tem tarifa para empresa, tá? Não tem tarifa. E não é que tem empreendedor que não confia, que não quer, mesmo que o banco seja um banco grande. Então, precisa avaliar. Se tudo bem para você pagar uma fortuna de taxa no banco, tudo bem, se não faz diferença para você, mas o pequeno empreendedor, ele pode muito bem ter uma relação com um banco onde ele não precise ficar pagando tarifa. Não é verdade? Olha, e atendimento? Tem pessoas que gostam de atendimento humano. Pessoa vindo, né? Tendo contato pessoal. E tem pessoas que não se importam de ter isso, desde que tenha um bom atendimento online. Eu, por exemplo, meu relacionamento com os bancos, eu tenho conta em alguns bancos, porque eu não pago taxa, tá, gente? Porque eu sou assim com taxa de banco, ó, assim. Então, as minhas contas, nenhuma eu tenho conta com taxa. Por enquanto, eu ainda não tenho empresa minha, né? Tenho o Vinícius, que é meu futuro sócio, se tudo correr bem, né? Se ele não desistir. Então,
Quando eu tiver isso, eu acredito que ele já tenha uma conta pessoa jurídica num banco digital. Por quê? Esse negócio de ficar pagando taxa, gente. Se você gosta de ter conta pessoa física num atendimento pessoal, tem custo maior. Agora, se tem banco que não tem taxa, para que você vai pagar? É tudo bem. Fica a seu critério, tá? Relacionamento com o gerente, por exemplo. Gente, se eu contar para vocês, eu trabalhava lá na Sabesp, que é a empresa que faz tratamento de água e esgoto no estado de São Paulo, de 366 municípios. E quando eu trabalhava lá, eu trabalhava na parte do financeiro. E às vezes eu tinha que ir no banco. E o banco que a empresa tem conta, banco federal, né? Eu ia lá no banco e a pessoa que me atendia, eu ia lá, eu tenho conta nesse banco, pessoa física sem taxa. Mas a empresa onde eu trabalhava pagava taxa e estava tudo certo. É o jeito que eles tinham que seguir, era a regra e tal. Tudo bem. E aí eu ia lá e o relacionamento com a pessoa que atendia lá no banco, eu sempre fui faladeira, brincalhona, isso e aquilo. Mas eu fui lá a primeira vez, eu fui lá na pessoa jurídica ser atendida e eu fui muito mal atendida. Eu não suportava. É incrível como as pessoas são. Não são todas que são assim, tá? Eu ia lá, tratar de trabalho, ela me tratava mal e eu tratava de trabalho e o negócio eu não levava pro lado pessoal, né? Ela me tratou mal até o dia que a minha mãe tinha uma amiga dela, as duas na mesma faixa etária, não na mesma faixa etária, mas as duas mais idosas. Elas eram super amigas. E essa amiga da minha mãe, a filha dela era gerente nesse banco. E eu conversava com a filha dela e tudo. E uma vez eu estava conversando com essa gerente que me tratava mal. Eu estava sendo atendida por ela, levando coice, né? Mas tudo bem, a gente aguenta, né? Tô trabalhando. Aí eu sei que essa amiga ficou minha amiga também, né? A filha da dona Helena. Minha mãe era Helena e a amiga dela também era Helena. A filha da dona Helena chegou, e aí, tudo bem e tal. E ela sabia que eu gostava de viajar e tudo. Quando vai ser a próxima viagem? E faltava acho que uns 2 meses. Ai, a minha próxima viagem, eu ia pra Bolívia e Estados Unidos. E eu comentando com ela, assim, de boa, de boa. E foi impressionante. A pessoa que estava me atendendo, ela não conseguiu nem disfarçar. Me tratando super mal. Daqui a pouco, a moça era minha super amiga. Mas assim, ó, no estalar de dedos. Vê se pode um negócio desse. Eu espero... Ai, gente. Desculpa. É que começou a tocar meu celular aqui. Eu espero que na sua empresa todos os clientes sejam tratados do mesmo jeito. Não importa se é rico, se é pobre, porque pessoas, eu sempre falo aqui, pessoas são pessoas. Às vezes estão com a grana, às vezes estão sem grana. Eu tive um outro tio, né, que ele era dono de uma imobiliária aqui na minha cidade. E a imobiliária dele era super boa. Chácaras, fazendas, ele era montado na grana. Montado na grana. O que acontece? O que acontece não, o que aconteceu com ele? O Rafa, meu cabeleireiro, gente. Ai, ele não pode nem ver meu cabelo aqui. Deixa eu virar assim. Mas tudo bem, depois eu converso com você, Rafa. É hoje. Eu vou te mandar uma mensagem depois. Olha, aproveitar, né? Mas vamos lá. Ai, gente, olha, o atendimento a cliente é assim, né? Eu falando de atendimento, olha, o meu cabeleireiro é uma belezinha, gente. O Cosme Carminato aí. Quem quiser acompanhar ele, quem é de Bragança, aconselho, é muito bom. Ele salvou o meu cabelo, nunca mais larguei dele. Aí, belezinha. Mas vamos lá, vamos falar
de relações com o banco, né? Não relações com o cabeleireiro. Eu sei que a moça passou a me atender super bem. E também tá tudo bem com isso. Lógico, eu prefiro ser bem tratada do que maltratada, né? Mas eu não deixei de trabalhar bem porque a moça me tratava mal ou me tratava bem. E pra mim, ela é a funcionária do banco, ela tem que atender. E se ela me atende bem, é melhor. Agora, como que é o seu relacionamento com o banco? Você consegue negociar tarifa, taxa, tal? Se você consegue, ótimo. Porque uma das coisas que eu coloquei aqui são as taxas diversas. Taxas diversas, gente. Olha, tem um comentário aqui, olha. Minha gerente do banco autorizou a antecipação dos recebíveis. Olha o que o empreendedor tem que ficar atento. Olha o que aconteceu com essa empreendedora, ou empreendedora que é mulher. Essa empreendedora comentou e eu peguei na internet, tá? Eu não posso dizer nada. Peguei lá e tô passando para vocês o que tá lá disponível. Minha gerente do banco autorizou a antecipação dos recebíveis do cartão sem eu pedir. O que é a antecipação dos recebíveis do cartão? Quando você vende no crédito, você tem um prazo para você receber aquele dinheiro na sua conta bancária. E aí, você tem a opção, se você quiser, antecipar os recebíveis. Ou seja, aquele dinheiro que você tinha para receber daqui a um mês, você pode receber amanhã, por exemplo. É óbvio que nenhum banco faz isso de graça. Olha o que aconteceu com essa moça. Então, eu vou repetir aqui. Minha gerente do banco autorizou a antecipação dos recebíveis do cartão sem eu pedir. Descobri só um ano depois que estava recebendo as vendas do crédito antes e pagando um monte de taxas. Olha a falta de controle dessa pessoa, tá? Não é querer falar mal da pessoa, não conheço nada. Peguei na internet e tá aqui. Tô lendo ipsis literis do jeito que eu peguei, tá? Então, ela é uma dona de loja de roupas. E ela tem página no Instagram, não vou falar quem é, tá bom? Porque não vem ao caso. Mas o caso dela pode acontecer com algum empreendedor. Pagar taxa sem precisar. Eu fico falando de tarifa bancária por causa daquela mensalidade, taxa de manutenção de conta e tal. Mas essa taxa de recebíveis tem que ficar muito atento. O empreendedor que antecipa o cartão, ele paga taxa extra. Mas será que vale a pena pagar essa taxa extra? Não tem como você fazer um esquema, um planejamento melhor para você não precisar antecipar esses recebíveis e pagar menos taxa bancária? Organizar melhor as suas compras, os descontos com os fornecedores. É negociar, gente, é negociar, tá bom? Então, precisa negociar e controlar. Lembra do PDCA? Quem entrou no começo da live sabe o que é o PDCA. Quem entrou depois vai lá no IGTV e vê a minha live de novo, que você vai saber. Bem no comecinho que eu falei do PDCA. Planejar, executar, que é o do, tudo em inglês, tá? Eu vou falar em português. Planejar, executar, controlar e agir. Essa pessoa demorou um ano para saber que o banco estava cobrando taxa? Ai, se o banco me cobra... Olha, eu não falei pra vocês aqui no começo da live que eu tenho um cartão que me dá desconto no supermercado? 2% de desconto. E não é que o banco tava me dando os 2% de desconto, só que todo mês esse desconto era um centavinho a menos. Quer dizer, lógico que o banco nunca fazia um centavinho a mais pra mim. Mas a menos era todo mês. Eu esperei um pouco, falei, deve ter... Daí chegou uma hora, eu falei, não, vou fazer essa conta direito. Uma hora eu liguei no banco, porque você tem que parar, aí banco demora para atender, às vezes o custo-benefício não compensa. Então, por causa de um centavo, eu esperei. Mas chegou uma hora, eu falei, chega, né? Eu tinha outros assuntos para tratar no banco. Como esse negócio de
isolamento social, eles estão dando preferência para atendimento por telefone. Eu tive que resolver um assunto no banco. Eles falaram, atendimento telefônico é melhor, Regina. Daí eu fui lá, telefonei no banco e tratei daquele assunto e aproveitei que eu já estava falando sobre outro assunto, falei desse 1 centavo. O moço teve a coragem de falar para mim, mas é só 1 centavo. Eu falei assim, é só 1 centavo, mas todo mês é 1 centavo que tira de mim. E por que nunca me dá 1 centavo? Faz a conta igual, um mês para ele, um mês para mim, aí tá tudo certo, não tem reclamação. Mas todo mês foi eu falar isso, parou essa cobrança de 1 centavo a menos, esse desconto a menos. Agora eu vou falar, então, de taxas, né? Controle as suas contas. Geralmente, quem controla para você as suas contas, se não é alguém da sua empresa, tem empresa que deixa tudo nas costas de uma pessoa que é o contador. Contador, olha, esse é um dos problemas também que o empreendedor acaba tendo um gasto. E às vezes é um gasto que é um investimento e às vezes é um gasto que é um prejuízo. Eu não posso nem falar. A minha contadora é uma belezinha. Ela já fez live aqui comigo a semana passada, inclusive. É uma belezinha ela. Ela tira as minhas dúvidas a hora que eu quiser. Ela faz o meu imposto de renda, ela me orienta em relação às coisas da empresa. Tudo que eu preciso saber, ela tá lá para me ajudar. Essa semana eu fiquei com dúvida numa informação da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí em vigor. E aí, uma pessoa falou para não fazer o negócio, e uma pessoa que tem uma empresa grande, falou, não, isso aqui não precisa. Eu falei, mas eu acho que isso aqui é da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que é obrigatório isso aqui. Aí eu falei com a médica, falei, olha, tudo bem que a outra moça lá, ela tem conhecimento, ela já tem empresa faz mais tempo do que eu, né? Mas, aí o que eu fiz? Eu falei pra médica, eu falei assim, olha, eu vou conversar com a minha contadora, porque ela é especialista, ela fez curso, ela estudou bastante sobre essa lei. Conversei com a minha contadora, a Inês, hoje ela não tá aqui, mas outra hora ela entra, ela deve estar ocupada lá. Mas o que acontece? Eu conversei com a Inês e a Inês falou assim pra mim, isso eu posso mandar mensagem pela hora que for, ela é uma bênção na minha vida. E aí ela falou, passa pra mim qual é a informação que você tá em dúvida pra eu ver. Porque essas coisas de site, ela precisa dar uma olhada pra ver. Mandei pra ela o print da tela, o site, alguma coisa assim. Eu passei pra ela a informação, mas não demorou 15 minutos, tava ela com a resposta pra mim. Regina, isso aí realmente você tem razão, a outra moça lá, ela tá enganada. Então, olha, às vezes não é porque a pessoa tem mais experiência do que você, do negócio que dá certo, tal, que você tem que seguir 100% do que ela fala. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, a parte de contabilidade, e por que eu falo de contabilidade? Porque tem essas empresas online de contabilidade onde eles fazem o copia e cola, e não analisa caso a caso, que não é o caso da Inês, que é a minha contadora. A Sandra, belezinha, tudo bem, querida? Ó, sempre eu tenho os amigos aqui para fazer festa comigo, belezinha vocês. Olha o que tem aqui que um empreendedor comentou naquele site que eu vi. O serviço do meu contador não é bom. Sai uma legislação nova e eu preciso ir atrás para entender, porque ele não vai. Olha, o barato que sai caro, né? De repente, é uma conta que você paga para o contador e ele faz a coisa errada e você depois leva uma multa. E ó, então, eu falo muito dessas coisas, eu falo de isso gera aquilo, por quê? Porque eu tenho o pensamento sempre lá na frente. O que vai acontecer lá na frente, né? Então, eu gosto de pensar nisso. Eu gosto porque com isso, eu
evito gastos desnecessários lá na frente, no futuro. Então, olha esse caso aqui. O serviço do meu contador não é bom, então é ele que tem que fazer a pesquisa para ver se tem alguma lei nova, né? Aí, olha, o que ele continua falando. É ela, tá? Ele emite o imposto, a folha e acabou. Ganha um dinheiro fácil. Emitiu o imposto, a folha e acabou. Eu não sei o trabalho que dá, mas eu acredito que você pode ter um funcionário lá que faça essas coisas para você no meio do trabalho dele. Talvez, tá? Não tô falando que tem, não tô falando. Você precisa fazer rodar o PDCA, que eu falo, né? Planejar, executar, controlar e agir. Se você planejou, executou tudo, controlou, e a hora de você fazer análise, você percebeu que você pode economizar alguma coisa, por que não economizar, né? Analise as taxas que você está pagando, o custo-benefício dos bancos que você tem. Se o seu contador, ele é aquele contador que só copia e cola, que eu falei para você, ó, ou só emite o imposto, a folha e acabou, emitiu o imposto e a folha e acabou, e não dá uma orientação, não dá, né? Eu no meu entendimento, não dá. Mas se pra você dá, então vai, tá tudo certo. Só que cuidado, pense lá na frente, se você tiver uma fiscalização na sua empresa. Eu sempre falo aqui, eu lembro sempre do meu ex-gerente. Ele falava assim, enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Você sabe o que significa isso? Se você não sabe, eu vou explicar. Tem gente que, não tô falando que é o seu caso, tem gente que na hora de fazer a declaração de imposto de renda, põe umas coisinhas meio ali, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui, isso vai ter desconto, aí vou mexer aqui, vou mexer ali e tal, e não sei o que, faz uma engambelada e manda imposto. E a Receita vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Só que a Receita, se ela vê um errinho, se você cair na malha fina e tiver um errinho, o que a Receita vai fazer é só uma coisa: pegar os 5 anos do seu imposto e analisar linha por linha. Pode ter certeza que é isso que vai acontecer. É isso que eu quero dizer, que enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô mandando a Receita, tudo bem, a Receita tá tudo bem, eu já fiz um ano, já fiz o outro ano, tá tudo bem, não cai na malha fina, não sei o que, e tá tudo certo. Tá tudo certo, e se não cair na malha fina, tá tudo certo. Se você faz tudo certo, não precisa se preocupar. Se você engambela aqui, engambela ali, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, cuidado. Porque se a Receita vê uma vírgula errada no seu imposto de renda, onde ela viu que você reduziu o seu custo de imposto, seu pagamento do imposto, pode ter certeza absoluta, 5 anos de vasculhação assim em massa. Eles vão vasculhar. 5 anos, eles levantam. Então, tome muito cuidado com isso, tá certo? Eu dando minhas orientações aqui, antes eu falava coisas assim, né? Mas eu agora tenho muita coisa já que eu já tô vivenciando como empreendedora. Antes eu só tinha a minha experiência de funcionária. E agora eu estou tendo a minha experiência de empreendedora, porque eu estou com o meu empreendedorismo aqui a todo vapor. Eu estou prestando consultoria para uma empresa, estou muito feliz. É uma amiga minha, tá? Ela, de vez em quando eu falo umas coisas para ela que ela já sabe, e às vezes eu falo coisas para ela que na hora eu percebo que o olho dela fez assim, ó. Preciso ver isso? Então, em breve eu vou ter mais e mais gente me seguindo, porque quando a gente já tem uma história de gente que você ajudou, é muito mais, assim, a gente vê o resultado e acaba
Eu fico muito feliz quando tem bastante gente me seguindo, né? E como eu parei de fazer as minhas lives, é normal que quando volta é uma, duas pessoas, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo uma live por semana. Antigamente eu fazia 5 lives por semana. Então, eu fazia muito mais conteúdo, mas o meu objetivo aqui é estimular o empreendedorismo, orientar com o que eu posso orientar, trazer o meu conteúdo, o meu conhecimento aqui para ajudar realmente os empreendedores, tá certo? Então, é isso. Quero agradecer muito a sua presença aqui, tá? Eu fico muito feliz, agradeço mesmo todas as pessoas que entram na minha live. Eu gosto de cumprimentar o pessoal. Hoje meu sócio entrou, meu cabeleireiro entrou, a Thaís entrou, a Sandra, minha amiga, entrou e o... Ah, tem alguém aqui que... Focus Eteri, que é uma empresa, entrou também. E o Marco. O Marco trabalhava comigo lá na Sabesp. Eu acho que ele já saiu da empresa também. Pois é, o pessoal vai ficando mais velho, vai saindo, né? E cada um vai trabalhando de uma forma que acha o caminho melhor, né? Eu, por exemplo, tô aqui, meti as caras na frente das câmeras e tô aqui fazendo as minhas lives e ajudando quem eu puder, quem quiser a minha ajuda, tá certo? Então é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode postar que eu vou responder, tá? Geralmente no Instagram eu vejo na hora, porque aparece o aviãozinho. No YouTube eu demoro mais um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? É isso, então. Se você gostou, curte aí, compartilha, manda o pessoal lá pro IGTV. Muito obrigada pela presença. Um beijo, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até segunda-feira. Tchau!